Mais uma contradição na Bíblia que nenhum cristão consegue resolver. Preste muita atenção nessa contradição, pois a Bíblia contém um grande erro. Preste atenção na pergunta: Deus pode ser tentado pelo mal, sim ou não? Segundo a carta de Tiago 1:13, diz: Deus não pode ser tentado pelo mal. Agora veja a contradição. Segundo Mateus 4:1-11, diz que Jesus, que é Deus, foi tentado pelo mal. A pergunta é: se a Bíblia não se contradiz, então, como resolver essa contradição? Deus foi ou não tentado? Bom, esses aí são vídeos dos ateus, né? Como é que eu posso dizer? São pessoas injustas, pessoas desonestas, né? Pessoas medíocres, pessoas corruptas, porque é isso que eles são. Quando o texto que você leu, que Deus não pode ser tentado pelo mal, correto? Está correto. O escritor falou corretamente. Mas aonde que Jesus é Deus? Claro. Agora, para combater o cristianismo, pode até ser que esse vídeo seu presta para alguma coisa. Porque o cristianismo acredita que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele pode... Irmão, está correto o texto? Está correto. Mas o cristianismo também acredita que Jesus ele é Deus. E isso isso foi produzido, foi uma responsabilidade da Igreja Católica. Concílio de Nicéia, abra aí, não precisa tu acreditar em mim não, não precisa você acreditar em mim não. Abra aí o teu Google, tua enciclopédia, Concílio de Nicéia. Qual foi a principal pauta do Concílio de Nicéia? Foi que Jesus foi eleito Deus naquele dia pela Igreja Católica. Então esse vídeo aí, para confrontar um cristão, até que serve. Porque aí, como é que é? Né? Um ateu, se você não tem um preparo, o ateu vai pegar essas pessoas e vai colocar ele no bolso. Como é que é? Jesus é Deus? Jesus é Deus. Não, é o nosso Deus, ele é Deus sim. Né? E como é que é Tiago que ele leu aí, que eu esqueci aqui agora? A gente sabe que a idade vai chegando nesse... Né? Que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, por que Jesus foi tentado? Porque ele não é Deus. É lógico. Lógico, Deus não pode ser tentado porque ele não pode. Ninguém vai tentar a Deus. Deus não pode. Faltou o escritor ser mais abrangente. Deus não pode ser confrontado no mundo espiritual. Deus não pode ser confrontado. Deus não pode ser desobedecido no mundo espiritual. Aí vem todo um contexto, o diabo que se desviou do inferno, Satanás que se rebelou, que levou a terça parte. Isso é teologia, gente. Teologia arruma essa problemática, arruma esses lixos teológicos, empurrou no povo como verdade absoluta. Deus não há no reino de Deus, dele emana todo o poder, toda quevode, toda a glória, e nada está acima dele, nada o confronta. Quem confronta a Deus é o homem aqui na terra quando ele peca contra ele. Ele afronta, confronta. Quando o homem conhece a verdade, é pior ainda. Mas aí o ateu, claro que isso aí é um vídeo de ateu. Aí ele pega um texto desse aí e cai matando os cristãos, porque o cristão acredita que Jesus é Deus. Pô, mas e aí agora? Jesus não é Deus, ele é Deus. E como é que a palavra, o Tiago está dizendo, foi Tiago que falou lá? Deus não pode ser tentado pelo mal. Me perdoe se eu errei o nome. Deus não pode ser... Claro que não. Jesus foi tentado porque ele não é Deus, ele era homem. Nem Paulo acreditava nesse endeusamento de Jesus, nem Paulo. Paulo, o que Paulo diz lá? Paulo acreditava na mediação de Jesus. Isso que Paulo acreditava. Tá? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Paulo não acreditava no Jesus Deus. Isso aí, quando Paulo escreveu as cartas ali, foi depois que a Igreja Católica
elegeu Jesus a Deus no concílio de Nicéia. Você está duvidando? Abra aí, meu filho. Abra aí o concílio de Nicéia, vai ver lá. Quem elegeu? Agora, para o cristianismo, um vídeo desse aí vai cair matando, porque o cristianismo acredita que Jesus é uma divindade, que ele é Deus, que ele faz parte de uma tríade, né? Que ele é o Pai encarnado, que é o próprio Deus. Aí eu não vou entrar na questão da discussão. Mas sim, Jesus foi tentado. Por que Jesus foi tentado? Então, é um ateu desonesto, é um ateu sem vergonha para fazer um vídeo desse. Sem vergonha, medíocre, corrupto, pilantra, para não dizer outra coisa. É um vídeo de um ateu besta desse aí. Cafezinho, meu filho, é cafezinho pequeno isso aí. É chutar cachorro morto. O cara falar uma bobagem dessa. Claro que Jesus não é Deus. Por isso que ele foi tentado pelo Rassatã. E quem era o Rassatã? Quem foi que... Era um malar. Era um malar enviado pelo próprio Eterno. Foi o Eterno. Se ele foi tentado lá, se houve o evento, então foi o Eterno que mandou. Por quê? Porque ele era homem. E Paulo acreditava na humanidade de Jesus e simplesmente homem. Como os ebionitas também acreditavam que Jesus era homem, simplesmente homem. Aí essa parafernália de Jesus Deus aconteceu aí depois do concílio de Nicéia, que ele foi eleito Deus. Nem ficou formada a trindade ainda. Aí, quando foi lá no concílio de Constantinopla, no ano 381, foi que a divindade do Espírito Santo foi votada. Ali formou-se a trindade. Agora nós temos a fé católica. Pega aí o credo de Atanásio. Pega aí o credo de Atanásio. Tá lá, a fé católica consiste em adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um Deus em três pessoas. Não são pessoas, são Deus. Eles não acreditam que Jesus é um Deus, que existe três deuses. Olha a parafernália da explicação da Trindade. Mas ele diz, não, é um Deus em três pessoas. Aí a Igreja Católica é outra injusta, hipócrita, desonesta com o povo, criou dogmas e empurrou como verdade absoluta para o povo acreditar. E os evangélicos estão acreditando nisso, porque isso é uma mentira católica. Há milênios que foi formado isso aí, antes que existisse a igreja evangélica. Quando Lutero fez a divisão ali, toda essa parafernália de teologia já estava montada. Aí o luteranismo pegou tudo isso, encaixou, não, faz parte aqui do nosso regimento interno. Esse é o nosso credo de fé. Credo de fé da onde? Porque fé católica. Porque isso é uma fé católica. Ou você nunca leu o credo de Atanásio? Jesus foi tentado. Por quê? Porque ele não é Deus. Ele era homem, como o próprio Paulo confessou. Jesus Cristo, homem. Um só mediador entre Deus e o homem. Quem era? Jesus Cristo, homem. Nem Pedro. Pedro disse o quê? Tu és ungido, filho de Deus vivo. Essa parafernália de Jesus Deus, isso foi depois dos concílios católicos. Que ele foi eleito ali depois do ano 325. Claro que a crença foi formada antes, mas só foi oficializada depois ali do concílio católico de 325. Lechitraot, Shalom, Shema Israel, Donai Elohim, Donai Echad. Fica aí essa reflexão para você. Shalom, meu irmão. Tamo junto, misturado.